Paz de Cristo, Deus abençoe. Estamos falando agora do nosso ah, segundo propósito de oração, tá? A segunda maldição contra a qual nós iremos orar, quebrando e rompendo essas maldições. Repetindo, as orações são postas no grupo de alunos do grupo de intercessão, tá? E quebra de maldições. Se você ainda não está neste grupo, vou colocar aqui embaixo o link para você poder entrar e poder receber as orações em áudio e também em PDF. Eu quero falar agora sobre maldições causadas pelo espírito de idolatria. Maldições causadas pelo espírito de idolatria. Certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Devarim, capítulo 13, versículo 13. No caso, Deuteronômio. Este versículo é a primeira menção a Belial na palavra de Deus. O Senhor identifica as pessoas que se encarregam de afastar seu povo dele para servir a outros deuses como filhos de Belial na Bíblia. Esta passagem da Escritura segue adiante para descrever as ações deles. Se ouvir dizer em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu para que habites ali, dizendo: certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. E então investigarás, e buscarás e perguntarás diligentemente. E eis que, se for verdade, e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com um fio da espada, destruindo-a completamente, e a tudo o que nela existe, e o seu gado com o fio da espada, e reunirás todos os seus despojos no meio da sua rua, e queimará com fogo a cidade e todos os seus despojos, para o Senhor teu Deus. E será um monte para sempre, não será construída novamente, e não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do furor de sua ira e te mostrar misericórdia, e ter compaixão de ti e te multiplicar, como jurou aos teus pais. Devarim 13, versículo 12 até o 17. Filhos de Belial indica os indivíduos que estão sob o controle de Belial. Eles são usados por Belial para afastar o povo de Deus dele e servir a outros deuses. É interessante registrar que a palavra ídolo vem do hebraico Eliir, que significa o que não serve para nada, vão, sem valor, o que não é nada. Isto pode ser resumido em uma palavra: inútil. Belial, que significa inutilidade, tenta desencaminhar o homem para que ele siga algo que é inútil. Ídolos são inúteis, eles não têm valor e não podem nos satisfazer. Há um princípio do estudo da Bíblia que chamamos de lei da primeira referência. Esta lei diz que qualquer assunto ou qualquer palavra que seja mencionada primeiramente na Bíblia revela alguns princípios importantes que serão encontrados de acordo com aquele assunto ou palavra. Ou seja, quando você lê uma palavra que você não consegue compreender com muita exatidão, você procura a primeira vez em que ela foi falada no texto bíblico, na Bíblia Sagrada. E quando você vai lá no local, na referência, aonde ela foi falada pela primeira vez, você consegue entender um significado, ter uma amplitude maior da significação daquela palavra e poder aplicar os princípios por trás da mesma palavra. O primeiro princípio que vemos ligado a Belial é que ele tenta afastar as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Sob Belial estão espíritos que seduzirão as pessoas e as afastarão do Senhor. Como resultado, os espíritos demoníacos que operam sob
a autoridade de Belial infligem às pessoas que se afastaram da proteção de Deus com a escravidão e maldições que levam à destruição. O apóstolo Paulo profetizava: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Seduzir significa dominar, persuadir, a desobediência ou a deslealdade, desviar do caminho pela persuasão ou por falsas esperanças, atrair, incitar. Este versículo retirado da Bíblia diz que nos últimos tempos, que é os nossos dias, amados, alguns abandonarão a fé. A isto chamamos apostasia. Na definição do dicionário, apostasia é abandono de uma lealdade prévia, defecção. Acredito que esta é a razão pela qual várias igrejas e algumas denominações têm abandonado a fé. Algumas ainda ordenam pessoas que não deveriam ser ordenadas para servirem como ministro no altar. Colocam pessoas despreparadas, presas em pecados sexuais, presas em pecados de avareza, para poder pastorear, ministrar, servir no púlpito ao povo, ao público. Que abominação! Não há dúvida de que a obra de Belial e de seus espíritos sedutores é a causa para tanta apostasia. Então, o alvo do espírito de Belial é a apostasia. A apostasia. Existe um comportamento, meus amados, que condiz na vida secular a operação desse espírito, que é justamente a procrastinação. A procrastinação, ela é um comportamento, ela é uma desistência, um cansaço sem explicação, aonde a pessoa abre mão de tudo aquilo que outrora eufórica, sonhadora, desejava fazer e até começou, mas não consegue ir até o fim. Isso pode ser transladado para a nossa fé, na nossa comunhão com Deus, e nos tornarmos pessoas que começamos a construir uma intimidade com Deus, mas logo paramos, logo desistimos. Não continuamos a passos firmes, constantes, resistentes, mas retrocedemos. Esse é o papel do espírito de Belial. É a maldição de começar e nunca terminar. É a maldição de começar crendo e, no meio do caminho, desistir, voltar. E o trajeto que a pessoa leva para voltar seria o mesmo que ela levaria para terminar de onde ela está. Então, que nós possamos lutar contra esse espírito maligno, contra esse espírito de Belial, que também opera na área sexual. Nós temos hoje um grande problema, amados, dentro da igreja, relacionado à área sexual, desde a lascívia, a sensualidade, a pornografia, a masturbação, o adultério, a fornicação, tá? Então isso aí tem sido um alastramento terrível dentro da igreja, aonde muitos homens, líderes ou não, estão se entregando aos seus prazeres e abandonando a retidão, a fé e a sinceridade. Que possamos ter em nosso espírito a firme convicção de que estamos servindo um Deus poderoso, de que nós somos combatentes contra todo espírito de Belial e também de Jezabel. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Eu te encontro nos próximos vídeos e nas próximas aulas aqui em meu canal. Em nome de Cristo, cresça, avance e prospere. E não se esqueça de nos seguir. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, Pastor Oséias Ramos, e passa a me seguir. Se você não é inscrito aqui em meu canal, se inscreva, @Mestre Oséias Ramos, não perca tempo, se inscreva. E também no Facebook, vai na página Revelação e Doutrina e curte lá o nosso conteúdo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi um prazer mais uma vez poder compartilhar com você a palavra de Deus. Paz.